Queridos amigos no Ideal Espírita, que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, sustentando a nossa fé. E na noite de hoje aqui nos encontramos, reunidos e unidos em seu nome, Senhor, para mais um estudo, mais uma sala de estudo do seu Evangelho de amor, das suas palavras de vida eterna, dos seus ensinamentos, Senhor. Que possamos, na noite de hoje, estar com o nosso coração apacentado e a nossa mente aberta para discorrermos e ouvirmos, e termos ouvido de ouvir, essas mensagens de amor trazidas pelo seu Evangelho, Senhor. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e abra a nossa mente, que possamos estar totalmente envolvidos e essas mensagens que nos chegam, que sirvam para nós como a bússola nos guiar cada vez mais para frente, para o alto, em sua direção. Envolva-nos e permita que possamos dar por início o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite a todos. Queridos amigos no Ideal Espírita, mais uma vez aqui nos encontramos. E na noite de hoje estaremos trazendo para as nossas considerações de todos nós o capítulo 14, item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. E começamos do capítulo 14, item 5, Marcos, no capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 e 35, e Mateus, no seu capítulo 12, versículo 46 a 50, nos narra a seguinte passagem de Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que ele nem sequer podia fazer que nem sequer eles poderiam fazer as suas refeições. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo, o Mestre Jesus. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele, o Mestre Jesus, respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí, em cima desse convite que o Cristo Jesus nos narra, é que nós vamos começar a falar sobre a parentela corporal e a parentela familiar, que justamente aqui o Mestre Jesus já começa a separar. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Os laços de sangue não criam o liame entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo.
cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, nós começamos justamente a trazer, porque nós somos um corpo revestido de um perispírito que é ligado no espírito. Então, na realidade, não é o Pai que cria o espírito já existia, porque nós somos espíritos imortais, né? Nós somos viajores do tempo, né? Indo e vindo várias e várias e várias vezes. Então, o Pai serve apenas como fornecedor, né, do invólucro que vai corporal para o filho, para a criação. Mais nada, né? Então, começamos a entender por quê. Nós somos espíritos imortais. Ora, se a morte não existe e a vida continua, isso é uma certeza absoluta nossa, não é uma quimera, né? Então nós temos que contemplar o espírito imortal. E é justamente isso que Jesus vem nos trazendo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressa por uma afeição recíproca na vida terrena, né? Ou seja, a pergunta a que nós podemos começar é: qual é a família aqui que não tem problema? Levanta o dedo. Eu sempre faço essa pergunta. Em qualquer lado, em qualquer público. E ninguém levanta o dedo. Porque nós todos temos problemas. Em menor ou em maior significação. Todos nós. Não tem família nenhuma que não tenha problema nenhum sequer. Sempre tem uma rusgazinha, sempre tem alguma coisa, né? Por quê? Né? A família é o grande cadinho de burilamento de almas, né? Eu nem digo cadinho, cadinho é um negócio pequenininho, eu chamo caldeirão. É onde os espíritos reencarnam numa família para aparar as suas arestas do ontem que ficaram, né? Porque nós sabemos que nós não fomos, usando o termo, boas biscas no ontem, né? Já matamos, já roubamos, já fizemos tudo. E pedimos, imploramos para reencarnar de novo no seio de uma família, para podermos aparar as arestas do ontem que deixamos dos nossos erros, né? Com aqueles que maltratamos, né? Então, os que encarnam a mesma família, sobretudo como parentes próximos, são a mais das vezes espíritos simpáticos. São simpáticos, estão ali, ligados por anteriores relações, que se expressa por uma relação recíproca. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Os verdadeiros, e sim os da simpatia e de comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Então, não são os lados de consanguinidade os verdadeiros lados de família. Porque a verdadeira família é a família espiritual. Nós vamos ver lá na frente. Não é a família carnal. A família carnal é uma família de provas, de burilamento de almas. Tá? Então, os lados de consanguinidade não formam a grande família.
e sim os laços de simpatia, da comunhão de ideias, os que prendem esses laços de espírito antes, durante e depois das suas reencarnações. Então, por exemplo, segue-se que dois seres nascidos de pai diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que às vezes dois irmãos sanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Isso é o problema moral de que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, pela reencarnação. Fora disso, como explicar um pai, 3 filhos, uma família com 3 filhos? O pai ama 2 filhos, indiretamente o terceiro filho, que ele não consegue ter empatia. Né? Então, como entender? Pode, então, atrair-se, buscar, sentir prazer quando juntos. Né? Então, segue-se que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que aquele que é pelo sangue. Né? Então, ele pode atrair-se, buscar-se, ao passo que 2 irmãos consanguíneos podem se repelir. Por quê? Por que isso? E nós vamos entender mais um pouquinho lá na frente. Né? Por que isso? Conhecemos alguém? Conhecemos milhares e milhares e milhares de casos. Dentro da mesma família. Né? Irmãos que não conseguem se coadunar. Batem de frente o tempo todo. Observamos isso todos os dias. Então, é ponto pacífico em todas as religiões que a família é uma das mais importantes associações existentes na Terra, se não a mais importante. O nosso querido Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, ele nos fala: temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Olha bem. Então, temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, é a família, em cujo seio, naquele caldeirão todo, nos encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo maior. Com a doutrina espírita, que nos traz justamente em seus pilares a lógica absoluta da reencarnação, o conceito da família ele se expande, na verdade, pois vai muito além dos laços consanguíneos. Só através da reencarnação nós vamos conseguir explicar fatos que acontecem dentro de uma play familiar. Então, o entendimento das dificuldades existentes dentro do lar ganha uma explicação clara e lúcida através da reencarnação. Eu sempre brinco e falo: fora da caridade não há salvação. E fora da reencarnação não há explicação. E a família passa por isso. Então aí passamos a entender porque nós nos afinizamos mais com um do que com o outro. Compreendemos porque um amigo, muitas vezes, é aquele irmão que tanto gostaríamos de ter, não é verdade? Percebemos
dentro da família, as tramas dos enganos entre familiares que se engalfinham pelos bens materiais, o porquê das tragédias familiares, traições, crimes, abandonos, rejeições, tantos abortos, tantas decepções. Só a doutrina espírita, através da bendita reencarnação, ela vem nos levantar esse véu que as religiões nos criaram do mistério. Esse entendimento lúcido que essa doutrina de amor nos traz. Que o Cristo nos deixa com o seu Consolador prometido. Essa doutrina de amor, que traz os pilares da lógica absoluta da reencarnação. Como nós colocamos outro dia no tema reencarnação, que está no nosso canal do YouTube. Né? Então, passamos realmente a entender esses conluvios todos, esses afinizamentos, mais com um do que com o outro, dentro da pleide familiar. O pai com a mãe, o filho com o pai, o filho com a mãe, o irmão com a irmã, e aquele conluve todo, às vezes aquela confusão, que nós não conseguimos. O pai e a mãe dão o amor, dão o carinho, e tem aquela complicador entre os irmãos, e nós não conseguimos entender. Então começamos a entender por que um amigo muitas vezes é aquele irmão que nós tanto gostaríamos de ter, não é verdade? Nós temos uma afinidade tão grande com um amigo e não temos com o nosso irmão. Alguém tem isso? Alguém conhece alguém assim? Todos nós. Então percebemos, dentro da pleide familiar, a trama que se desenvolve dos enganos entre familiares, que se engalfinham pelos bens materiais, o porquê das tragédias familiares, que acontece tanto no dia a dia, e os jornais, a televisão divulgam o tempo todo, e nós ficamos, como é que pode acontecer isso? Um pai matar uma filha, matar um filho, a mãe matar um filho, né? Crimes hediondos, abandonando crianças no léu, rejeições, rejeitar o feto, rejeitar, abortos, tantas decepções. Só essa doutrina de amor, ela vem realmente, através da reencarnação, ela vem nos explicar tudo isso. Embora o retrato das nossas famílias se revele muitas vezes desanimador e assustador, né? O retrato às vezes é tão desanimador e assustador dentro de várias famílias. É como a doutrina explica que vamos, então é com essa doutrina de amor que vamos entender que cada um está fazendo o melhor que pode dentro da pleide familiar. Que os erros de hoje, eles serão corrigidos amanhã, sem dúvida. Então, errar, nós já aprendemos isso, que é uma forma de aprendizado dentro das leis de Deus. Então, bendita a reencarnação, que nos permite pedir, implorar, quando temos condições disso, na parte espiritual, de voltar ao proscênio terrestre, dentro de uma família, com aqueles afetos do ontem, para parar as nossas arestas. Então, eu nunca entendi, quando vinha da elite católica, que eu fui até 26 anos de idade, hoje estou um pouquinho mais velho, eu nunca entendi a palavra de Jesus trazido dentro do catolicismo: reconcilia-te com teu inimigo e contar caminho.
Eu nunca consegui entender isso. Só quando me tornei espírita é que eu comecei a entender e compreender essa imagem que o Cristo nos traz, reconciliar. Eu me perguntava, mas eu não tenho inimigos. Quem de nós aqui temos inimigos? Podemos ter desafeto, mas inimigos declarados. Eu me perguntava isso, mas eu não tenho inimigos. E a resposta pela doutrina espírita, pelo processo das reencarnações, temos sim. Os inimigos nossos estão dentro da parentela familiar. Estão dentro da pleite familiar. Então, reconciliar com os inimigos enquanto estamos a caminho. É aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe, né? E é dentro da família é que vamos exercer o perdão, o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência, né? A doação. Com aquele irmão que foi o nosso calceta do ontem, que foi o nosso problema do ontem. Que às vezes aquele irmão que está vendo na nossa pleite familiar como o nosso filho hoje, né? Ele foi o nosso algoz ontem. Ou nós fomos o algoz dele. Levamos ele à loucura, ao suicídio, ao descalabro, à fome. E ele não nos perdoou. E nós pedimos, imploramos a Jesus para vir dentro dessa pleite, ali dentro, para aparar as nossas arestas. Pela convivência, perdoando, para perdoarmos e nos perdoar, para facilitar assim a nossa convivência dentro da família. Então, nós temos na reencarnação a grande diferença do espiritismo para a maioria das religiões. É uma diferença que ele explica e consola. Então, apôs duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Pelos laços espirituais, elas são duráveis e se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, que são as corporais, elas são frágeis, como a matéria, se extinguem como o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Se acaba aquela família. Não se sustentam, não consegue vivenciar aquilo que vieram com o objetivo de aparar as arestas dentro daquela pleite ali. Não consegue se estruturar, se separam e cada um vai para um lado diferente. Então, elas falem no início do seu nascedor, aqui ainda. É frágil como a matéria. Ela se extingue com o tempo. Então, qual é a diferença mesmo entre o parentesco material, corporal, e o parentesco espiritual? O parentesco material é a união na família de acordo com os laços consanguíneos. E o parentesco espiritual é a nossa verdadeira família pela união dos gostos, dos sentimentos, das afinidades. Enfim, é pela reunião do entendimento que todos somos irmãos. Eu tenho ouvido falar e vejo há pessoas que dizem que os lados de família são apenas resultado de costumes sociais. Como entender a questão das famílias terrenas espirituais? Ou seja, a constituição dos laços de família
é uma necessidade do espírito. Então, a família terrena é um instrumento para a construção e consolidação da família espiritual, através dos nossos erros e dos nossos acertos. Então, na realidade, foi isso que o Mestre Jesus quis tornar compreensível, dizendo, naquela parábola, naquele ensinamento aos seus discípulos: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Isto é, a minha família pelos laços do Espírito, apontando para todos. Né? Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que ensinamento. Ele se referia ali, porque na realidade nós sabemos, de vários e vários livros, a hostilidade que ele sofria com os seus irmãos. Isso se encontra expressa na narração de São Marcos, que eles diziam ter eles o propósito de se apoderar do Mestre, sob pretexto de que esses perderam o espírito, ou seja, perdeu o juízo, que Jesus era louco, para os seus irmãos. Então, quando veio a chegada deles naquela reunião, os discípulos e com as pessoas, né, conhecendo os sentimentos, Jesus conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo a seus discípulos do ponto de vista espiritual. Ele estava falando ali do ponto de vista espiritual, não material. Eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles que tivesse a sua mãe, ele generaliza o ensino todo. De que maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Com certeza não foi isso. Ele apenas generalizou. Ele provou suficientemente isso, o contrário, em várias outras circunstâncias com a sua mãe Maria. Mas ali ele generaliza o ensinamento. Os irmãos eram hostis a ele. Né? Então, quando ele na realidade, nós vemos algumas pessoas para que Jesus ele estava desfazendo da sua família, estava tratando mal a sua mãe, estava sendo ingrato. Para outros, ele que conhecia os seus parentes, seus familiares, sabia a razão porque estava dizendo aquilo. Ele sabia o quanto ele não era querido pela sua pleide familiar, era tido como louco, como lunático. Então, na realidade, não podemos imaginar sequer que ele tivesse alguma contrariedade com seus irmãos. Onde vamos imaginar, primeiro, que Jesus tivesse qualquer dificuldade em relação com sua mãe ou com seu pai? Em momento nenhum. Ele tinha. E nem com seus irmãos. Jesus ia ter alguma contrariedade, mas ele sabia da animosidade que os seus irmãos tinham com ele. E, na realidade, alguns escritos, né, falam que Jesus teve irmãos consanguíneos, filhos de outros de Maria de Nazaré. Mas é que afirma que, ao seu tempo, os primos, em primeiro grau, eram chamados também de irmãos. Então, diz que esses irmãos de Jesus não passaram de primo de Jesus. Algumas escrituras falam isso. Na realidade, não importa qual seja o fato. A realidade familiar, o fato é que eles sabiam o porquê e que estava dizendo tal coisa. Então ele generaliza. Então a lição que nos cabe retirar desta fala evangélica do Nazareno é que a nossa família é a humanidade que está querendo trazer. E todos aqueles que fazem parte dessa gréade gigantesca são os nossos familiares, são os nossos pais, são as nossas mães, são os nossos irmãos. É a família universal. Então, dessa maneira, Jesus tirava esse domínio da família nuclear,
do núcleo, e tirava isso da nossa mente relativamente ao progresso. Nós somos fiéis à nossa família nuclear, sim, é válido, totalmente válido. Mas não podemos nos fixar só nessa família nossa, do núcleo. Mas não podemos ignorar a macrofamília que é a humanidade. Em momento nenhum podemos ignorar isso. Então, por exemplo, nós temos respeito para com o nosso pai, para com a nossa mãe, para com o nosso irmão, mas encontramos pelo mundo afora tantas outras mães que nos amam, tantos outros pais que nos querem bem, tantos irmãos que convivem conosco e se relacionam conosco melhor do que muitos irmãos biológicos, não é verdade? Quantas mães nos amam, de amigos nossos, de pessoas queridas, pais que nos amam, né? Então, esse relacionamento é muito melhor que às vezes que de irmãos biológicos, de mães, de pais. Aí vem a pergunta, né? Por que tanta briga entre irmãos em família? Como pode se explicar? Então, por que há tanta briga em irmãos de família? Como pode se explicar que dois irmãos, numa mesma casa, sejam como estranhos e não consigam se relacionar? A pergunta é nossa. E a resposta? Porque não estão ligados pelos reais laços de afetividade. São espíritos que se reúnem para transformar desenganos que normalmente têm raiz aonde? No passado. Naquilo que nós plantamos do passado, fizemos no passado. Então, é justamente, e aí começamos a entender realmente isso, essa serenidade que nos traz essa doutrina de amor, esses laços, porque esses espíritos, esses irmãos, não estão ligados pelo lado de afetividade, estão ligados pelos laços de prova, pelo desengano que cometeram no ontem. Então, sem a reencarnação, é impossível o entendimento dessa questão. Quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem é meu pai? Se nós falarmos em termos físicos, por exemplo, não temos dúvida. Meu pai é seu fulano, minha mãe é dona Beltrana e meus irmãos são os cicranos. Contudo, a lição de Jesus Cristo não era para aquele momento, era para todos os tempos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos estão aonde? Na humanidade. Daí verificarmos que temos dois níveis de parentela. Então, nenhum de nós vai ignorar que nós somos filhos de um grupo consanguíneo, de um grupo genético, com certeza. Somos assemelhados ao nosso pai e à nossa mãe. Temos a estrutura desse, a estrutura daquele, os olhos parecidos com esse, a maneira de ser biologicamente muito parecida com aquela. Não? Então, estamos ligados sempre ao nosso pai e à nossa mãe. Dizemos, ele é alto como os avós o foram, ele é gordinho porque toda a família é assim, carrega esse problema porque é genético, carrega essa beleza que é genética. Então, a nossa família corporal é a nossa família biológica. Essa é a nossa família corporal, é a nossa família biológica. Entretanto, ninguém pode ignorar que existe uma família muito maior que essa ao nosso redor.
ou distante de nós, que é a nossa família espiritual. Vale a pena nos perguntarmos: quem é que compõe essa nossa família espiritual? Quem é que faz parte dessa nossa família espiritual? Quem é que compõe? Quem é que faz parte? Temos, fazendo parte dela, muitas criaturas que fizeram parte do nosso passado, de outras vidas nossas. São aqueles espíritos afins que se afinizaram conosco ao longo da caminhada. São os nossos amores queridos que partiram, retornaram à paz espiritual. Nós não perdemos esses laços nunca. Esses laços de família são indissolúveis. A mãe com o filho. Mãe foi a maior invenção que Deus fez no mundo. Foi da mãe. A maior invenção de Deus. Independente de todo filho que possa ter problemas, a mãe está ali o tempo todo, mesmo na espiritualidade. Nós podemos reportar ao livro Libertação de André Luiz, quando o mentor de André Gubbio e o André Luiz descem a região umbralina para resgatar um espírito que ali se encontrava chefiando treva pura há 1000 anos, 10 séculos. E eles adentram essa região umbralina para tentar resgatar esse espírito. E eles adentram a região por um chamado mental desse espírito que eles se encontraram naquela região. Porque depois de 10 séculos, ele formula um pensamento, esse espírito, que estava se tornando enfadonho toda aquela maldade que ele vinha fazendo com aqueles espíritos ao seu derredor. Aquele pensamento formulado por esse espírito era uma prece. E a mãe se apresenta e pede socorro à parte espiritual, que ajudasse aquele seu filho querido. A mãe, durante 10 séculos, se encontrava do lado daquele espírito. Ela reencarnando, desencarnando, mas em pensamento ela estava junto dele. Esse espírito, chamado Gregório, foi o Papa Gregório. 10 séculos chefiando treva pura. Leiam, quem não conhece esse livro, mas o amor de mãe. Ele arromba as fronteiras do universo. Então, essas criaturas que estão do nosso lado, que partiram, os nossos entes queridos, que amamos, que nos amavam, continuam conosco. Então, é essa pleide familiar, é essa verdadeira família espiritual. Pela afinidade de pensamentos, pelo amor fraterno, pelo amor incondicional. Então, Emmanuel, através do Chico, nos traz que o lar é o cadinho purificador. Eu não chamo de cadinho, eu chamo de caldeirão. Nesse contexto, como viver bem, tendo em vista que podemos ter espírito problemático reunido na família. Alguém aqui tem espírito problemático na família? Ou conhece alguém que tem? Vamos levantar o dedo. Então, a sabedoria divina, ela aproveita os nossos interesses pelos laços consanguíneos, amarrando-nos uns aos outros, até mesmo adversários, para podermos aprender a conviver e a nos amar.
reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho. É dentro da play familiar, é dentro do lar. Porque se ficasse por nossa conta, quando iríamos ter a coragem de abraçar, de beijar e de dar carinho ao nosso inimigo, mãe e filho, por exemplo? Então a sabedoria de Deus é imensa. Ele aproveita esses laços consanguíneos, amarrando uns aos outros, para evoluirmos pela lei de amor, pelo perdão, né? Para podermos parar e conviver e nos amar com esses do ontem, que nós matamos, roubamos, vilipendiamos, pintamos e bordamos. Se deixasse por nossa conta, estariam por aí, não teriam coragem de abraçar, de beijar, de dar carinho ao inimigo nosso, né? Então, como os pais devem agir dentro de um filho, diante de um filho, que veio para resgatar dívidas como os mesmos, se mostrando uma criança revoltada por respaldos de um antigo ódio? É a pergunta, né? Como os pais devem agir diante de um filho que veio para resgatar dívidas com os mesmos, se mostrando uma criança revoltada por respaldos de um antigo ódio? Como temos que nos comportar para nós, hoje, que já conhecemos essa doutrina de amor? Para aqueles outros que ainda não têm esse entendimento, é muito difícil essa convivência. É muito dolorida essa convivência. Porque o que nós vemos, a maioria das vezes, é os atritos acontecendo entre pais e filhos. Não conseguem se ajustar, não conseguem ter diálogo, não conseguem demonstração de carinho. Então, como nós devemos agir? Com muito amor, encontrando isso na vivência diária, o auxílio da religião para aquele filho, bastante diálogo no momento que o filho estiver dormindo, já que ele está acordado, ele é rebelde. Porque dormindo é aquele momento que nós temos que aproveitar do sono daquele filho rebelde, pequeno ainda, conversar com o espírito que está ali. O espírito, esse espírito rebelde dessa criança que ali está. Mas é rebelde porque nós pintamos e bordamos com ele ontem. Levamos a loucura, a miséria, a fome, descalabro, fizemos tantas coisas. E veio revoltado dentro do lar. Ódios antigos que nós cometemos com ele. E eles não conseguem me perdoar. E aí vem, de novo, reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho. Então, é nesse momento do sono que nós temos que aproveitar e pedir perdão, dizer coisas boas àquele espírito, os planejamentos bons do futuro, como nós amamos ele, e com certeza vai começando a ocorrer uma melhoria, pouco a pouco, nesse relacionamento. Mas esse entendimento não é para qualquer um. Infelizmente, esse entendimento é para aqueles que já conhecem essa doutrina de amor, que conhecem a lei de causa e efeito e ação e reação, que conhece a lei da reencarnação. E aí nós conseguimos entender e compreender e ajudar esse que chega da nossa casa, no nosso lar, nessa situação
complicadíssima. Né? E vamos ajudá-los, dizer coisas boas na hora de dormir. Está dormindo, nós estamos conversando com o Espírito. Meu filho, eu te amo. Teu pai te ama. Sua mãe te ama. Nós temos tudo para crescer com um futuro. Você tem um futuro. Então, conversar, explicar a ele. E pouco a pouco, ele vai se melhorando. Essa é a grande terapia. Então, de modo que afinidade não implica em desamor, não implica em ódio. Implica é uma falta de sintonia espiritual. Então, todas as vezes que nós temos sintonia com as pessoas, elas fazem parte da nossa família espiritual. Mais ou menos profundamente. A parte daquela família em cujo seio, em cujos braços, renascemos nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, os nossos familiares afins. E vem uma outra pergunta. Como vamos rever os nossos entes queridos se por acaso os meus já encarnaram novamente? Como vamos reconhecê-los? Como vamos rever os nossos entes queridos se por acaso os mesmos já encarnaram novamente? Encarnaram. Como reconhecê-los? Que o processo da reencarnação entre adultos, o plano espiritual nos fala, em média, 40, 50 anos. Já o espírito da criança, que desencarna cedo, em tenridade, reencarna também rapidamente. Pode voltar até dentro do meio da mesma própria família. Tem tempo para isso. Então, a resposta é o reconhecimento dos entes queridos não se dá somente pela aparência, mas principalmente pela afinidade e pela vibração. Então, a doutrina espírita nos ensina que, mesmo encarnados, nós temos a sagrada oportunidade, durante aonde? Durante o sono, de mantermos contato com esses nossos entes queridos. Muito mais do que podemos imaginar e supor. De forma que esses contatos servem como um bálsamo para as nossas provas tão sofridas, tão doloridas. É através do sono que vão manter contato com esses entes queridos. Então, no dia que nós estivermos mais atentos, perceberemos com maior facilidade esses contatos. Que é através do sono que nós temos uma liberdade pequena do espírito de retornar à parte espiritual. Fica ligado com um cordão fluídico ou um cordão de prata, meu nome que quiserem, né? Ficam ali ligados, né? E ali acontecem os encontros de almas, né? E ali nos reconhecemos, né? Bendita a reencarnação que nos dá o véu do esquecimento. Porque se lembrássemos daquilo que nós fizemos no ontem, e estaremos recebendo um filho do nosso lar que nos matou, fez muito mal no ontem, como eu, pai ou mãe, poderia dar um amor àquele filho se soubéssemos o que nós fizemos com ele no ontem. Graças a Deus, bendito o véu de esquecimento do ontem. Mas no momento do nosso sono, do nosso desdobramento, nós temos esses encontros, contato com esses nossos entes queridos, né? Desses espíritos mesmos que vêm nos trazendo essas condições. Então, é muito comum nós identificarmos de tal maneira com alguém
que, ainda que não seja adepto da tese reencarnacionista, admitimos que já nos vimos antes, que estivemos juntos antes, que convivemos em outra ocasião. Tamanho é o elo de ligação entre nós. De onde vem isso? Existe afinidade de almas tão grande que nos remete ao passado. Não há outra saída. Nós temos que ter vivido juntos. Afinidade. Olhamos assim, conheço você não sei de onde. E faz um esforço danado e pensa daqui, pensa dali. Não conhece lugar nenhum na Terra. Mas estavam ligados pelos laços espirituais em outras reencarnações e outras vidas. E tiveram vivências tão profundas de amizade, de amor, de ternura, de doação, que esses laços não se rompem. E aí, batemos pelo meio da rua com essas pessoas. Olhamos assim e falamos, cara... E tem outras pessoas que olhamos e falamos, caramba, meu santo não cruzou com dele. Você nunca viu uma pessoa. Meu santo não bateu com dele. Não é assim que nós falamos? Olha, então, são essas afinidades de almas que nos remetem ao passado. Então, isso não se perde. Então, temos nossas reencarnações sempre dentro do mesmo grupo familiar. Temos as nossas reencarnações sempre dentro do mesmo grupo familiar? Uma pergunta. Nós somos conduzidos pelos gostos, pelas semelhanças e pela lei de afinidade. Logo, esses fatores são predominantes na escolha da família, o que significa dizer que realmente ficamos próximos dentro do mesmo grupo. Não precisamos estar dentro do grupo, mas estamos próximos. Os amigos se conhecem, que se tornam pessoas que se encontram na rua, e a amizade começam. São grupos de família que se reúnem. Né? Agora, temos que ressaltar, né, quantos amigos nós fizemos ao longo dessa reencarnação que se tornaram amigos diretos nossos. São encontros nessa reencarnação. Eu tenho amigos de 40, 50 anos, 6 anos de idade. E nos amamos, nos reencontramos nessa reencarnação. Né? Estamos ali vivenciando. E estamos encarnados ainda. Vou fazer 70 anos, outros meus amigos já com 68, 71, 72. Estamos ali vivenciando. Sentimos falta um do outro, desses irmãos queridos. São afinidades que trazemos lá de trás. E já outras pessoas conseguimos não bater direito. O meu santo não cruzou. Aí julgamos, prejulgamos, rotulamos. Mas quando começamos a conversar, a conhecer, a nossa ótica muda. Às vezes é uma pessoa fantástica. Mas nós somos useiros e vezeiros de julgar, rotular. Né? Então, apenas ressaltando que a escolha da família, ela se dará de acordo com as nossas maiores necessidades, como espíritos imortais que somos. Então, nós temos, na parte espiritual, departamento de reencarnações, que o nosso querido André Luiz nos narra no livro Nosso Lar. Entramos dentro de uma sala, como tivemos a possibilidade de escolher, quando temos a possibilidade de escolher a nova prova, fazer pelo menos um arremedo de uma prova da reencarnação. Eu gostaria de voltar, levanta uma tela mediúnica, o André nos fala isso, ali vemos algumas reencarnações nossas, até onde a nossa vista consegue, né, suportar. Porque tem outros que não conseguimos ver. Né?
Então ali fala, eu quero vir assim, quero vir assado, quero vir no meio de uma família assim, com aquele irmão que eu atrás que eu fiz isso, fiz aquilo, fazendo o nosso planejamento, de acordo com a nossa necessidade de evoluirmos nessa nova oportunidade de reencarnação nesse planeta. Então, bendita a reencarnação. Então, muitas vezes, nós temos revelações espontâneas, intuições, inspirações, que nos levam a acreditar que convivemos no passado com aquela pessoa. Não é? Não é verdade? Muitas vezes temos, cara, que revelação espontânea nós temos, intuições, inspirações. Há outros relacionamentos dessa família espiritual que não vêm do nosso pretérito, não. De outros renascimentos, são dessa mesma vida. As mesmas opiniões são partilhadas por nós. Quando um tem uma ideia, o outro também tem. Não é? Acontece isso? É muito comum acontecer isso. Às vezes falamos com a pessoa junto a mesma coisa. São os filhos afins formando a nossa família espiritual. Eu às vezes estou aqui em casa, penso num amigo meu. Daqui a pouco o telefone toca ele. O cara está pensando em você. Processo de sintonia, de vibração. Né? Então, são essas intuições, né? Essas revelações espontâneas que vêm. Então, vem outra pergunta. Por que sempre temos em nossas famílias pessoas que nem sempre amamos, como deveríamos? E temos amigos que gostariam que fosse parte das nossas famílias. Então, para responder isso, nós temos que falar dos espíritos, da reencarnação. Então, quem é um amigo que amamos mais que o familiar? Senão um espírito que já conquistamos no passado pelos laços de amor. Né? Então, o amigo de hoje, né, foi conquista no ontem, no passado. E hoje nos reencontramos nessa grande pleiade familiar, espiritual. E aí vem outra pergunta. O que ocorre quando dois espíritos que há milênios se odeiam e ao reencarnarem junto à mesma família, acabam por se destruírem? Né? O que ocorre quando dois espíritos que há milênios se odeiam e ao reencarnarem junto à mesma família, acabam por se destruírem? Isso nós vemos pela imprensa muitos casos de pais matando filhos e vice-versa, por exemplo. Né? Qual é a explicação? Né? Esses espíritos que há milênios estão se odiando. Porque o ódio, o desamor, ele vara a eternidade. É por isso que o Cristo nos fala, reconcilie-te com o teu inimigo e encontrar caminho. Eu acho essa frase do Mestre Jesus fantástica, que nos chama a atenção. É a lei de perdão, é a lei de amor. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes, mestre? Sim, 490 vezes cada erro. Ou seja, perdoar incondicionalmente. Porque quando nós não exercemos o perdão nessa reencarnação, com algum desafeto nosso, nós estamos levando isso para a eternidade. Então, o que claramente vemos aí são os espíritos que se atraem até mesmo pelos laços de ódio e reencarnam na mesma família. E que Deus permite que venham junto no palco da vida para poderem, através do véu do esquecimento de que são, conseguirem deixar pela convivência familiar alguma marca que mais tarde, apesar do crime, surgirá como apoio em suas vidas. Bendita benesse de Deus. Deus permite isso, sabendo que eles vão se matar. Mas aquele convívio
já melhora o relacionamento, né? Então juntam, podem, através do esquecimento, que não se lembram que são inimigos, mas nutrem aquilo, está na alma. Conseguiram deixar pela convivência familiar, consegue ainda, estão no mesmo lar, convivendo ali. Aquilo deixa alguma marca para aqueles espíritos. Eles vão se matar, mas não vão. Aquilo vai surgir com o apoio em suas vidas, daquele momento que eles partilharam daquele convívio, mesmo se odiando. Então, o exemplo que a fase da infância é o amor e o carinho. Permanecerão com essas marcas, né? O espírito não. Então, quando falamos em família espiritual, é bom que se entenda que nem sempre esses grupos são formados pessoas do bem. Nem sempre. Muitas vezes encontramos almas afins no erro, no mal, né? E como encontramos um grupo de delinquentes que se reúna com afinidade em que um sabe que o outro deseja e pensa, são almas afins, né? Mas é uma família espiritual degenerada. São espíritos que vêm ali no mal, naquela violência, naquele desamor, naquele ódio, naquela sintonia. Então, é uma família espiritual degenerada, trazendo esses espíritos todos que vêm ao longo do caminho, né? Naquelas guerras insanas, fraticidas, lá de trás, e até hoje estão se golpeando. Encarna, desencarna, e continua o ódio, o desamor. São essas famílias que se reúnem, né? Com mesmos ideais, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. São almas afins, mas afins é uma família generada. Então, quantas vezes nós encontramos companheiros que só encontramos nos bares? Eles só frequentam aquele lugar. Outros só encontramos no clube. Outras pessoas só encontramos no trabalho. E vão formando os nossos grupos, não é verdade? Do meu trabalho, o grupo do bar que eu frequento, do clube em que eu estou, da igreja. Então, nós temos vários grupos. Muitos desses com os quais temos afinidade. São do bem e outros grupos podem não ser, não é verdade? Nós não conhecemos, mas nos afinizamos na mesa dos bares, num clube social, outros só dentro do trabalho. Então nós vamos formando nossos grupinhos de trabalho, do bar, da bebida, que eu frequento, do clube, da igreja. Então, desses grupos, muitos frequentam a nossa casa, visitam a nossa casa, sentam à mesa conosco. E há outros grupos que nunca convidamos para visitar a nossa casa. Não é verdade? Com certeza, sim. Isso vai definindo o nível desse parentesco espiritual. Até onde confiamos? Até onde nós abrimos? Até onde conseguimos conviver? Vale a pena, então, prestarmos atenção nas criaturas com as quais nós temos afinidade. Há, de fato, situações em que pessoas do bem não se sentem afinadas com pessoas dedicadas ao mal. Com certeza não. Nós nunca vamos afinizar pessoas que somos do bem com pessoas que vibram no mal. Não significa que haja um ódio entre nós, do bem e do mal. Isso não existe, não é ódio. Você não se afiniza apenas com aquele procedimento. Uma alma bondosa, por exemplo, ela não sente ódio por ninguém, mas sente uma desafinação de propósitos. Sente que não é pessoa que vibra na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória sua. Acha que você faz
se doar por caridade, por amor, distribuição de alimentos, isso é cafona, não se coaduna. É uma desafinação de propósito. Imaginemos um homem ou uma mulher de bem, que você tem que conviver com alguém habituado a cometer furtos e roubo. Por mais que você goste dessa pessoa, não concordará com suas práticas lesivas a terceiro. Obviamente que não vão concordar. Por mais que você convive e goste dessa criatura, se você abster, por exemplo, e essa criatura é alcoólatra, não existe afinidade particular. Alguém que é tabagista, por exemplo, e você detesta tabaco, fumo, o cheiro, a fumaça, naturalmente, não haverá afinidade nesse campo. Difícil. Então, a nossa querida Joana de Ângeles, para encerrarmos, ela nos traz no livro Estudos Espíritas, que nos diz: a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromissos inadiáveis para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Vou ver de novo. A família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. E no livro SOS Família, ela diz: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Desse modo, vamos trabalhar para cumprir o objetivo de Deus, que é tornando-nos uma só família, para sabermos quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Muita paz. Que a paz do Cristo Jesus permaneça nos envolvendo. Obrigado, Senhor, Mestre amado, Amigo Rabi da Galileia, por esses ensinamentos que nos trouxeram na noite de hoje, trazendo essa família universal. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades que nos dá de termos uma família, que é dentro dessa pleide familiar que vamos exercitar o amor, a doação, a caridade, a benevolência, a mão estendida, o abraço, o afeto, o carinho, que possamos, Pai, exercitar isso, tudo isso dentro do nosso lar. Exercitarmos isso abrangendo aos nossos amigos ao nosso redor. Aqueles irmãos que se encontram na fazia, na tristeza, na agonia, estendendo as nossas mãos, que são nossos irmãos de caminhada. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé. Apacenta o nosso coração e abra nossa mente para essas realidades espirituais ao nosso redor. Envolva, Pai, nesse momento que nós atravessamos de pandemia nesse planeta, de ranger, de dores, que o seu manto de amor possa envolver a esses irmãos da caminhada, como nós estamos caminhando, que o seu manto de amor possa envolver esses irmãos com a perda dos seus entes queridos, dos seus amores, dos seus familiares, dos seus amigos. Que o seu manto de amor possa trazer a cada um a paz, a harmonia, a serenidade e o amor, Senhor. Pois a vida continua eternamente bela na parte espiritual. Então sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração, envolva aqueles que se encontram mais necessitados que nós na beira do caminho.
aqueles ainda que não te conhecem, Senhor, aqueles ainda que não te encontraram. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado, pelo acréscimo da sua misericórdia e do seu amor. Pois apesar de nossas dores, agonias e dificuldades, aqui nos encontramos, Pai, com seu convite imorável: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, e mais uma vez obrigado pela paciência que nos possibilitaram na noite de hoje exercitar conosco, e que possamos estar unidos e reunidos na próxima quinta-feira, em nome do Cristo Jesus, em nome dessa doutrina de amor, levando esses conhecimentos dessa doutrina de amor, Senhor. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração, e paz e bem ao coração de todos. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem a todos.